Então vamos continuar, irmãos, aqui na leitura e vamos reler e comentar esse tópico daqui de baixo que ficou pendente. Algumas considerações práticas. Saber que somos totalmente dependentes do Espírito de Deus para conhecer a verdade deveria nos fazer gratos por sua operação em nós. No entanto, embora todo cristão tenha o Espírito nele habitando, isso por si só não é suficiente para o habilitá-lo a discernir a verdade. Existem muitos crentes verdadeiros que têm o Espírito Santo, que estão completamente confusos quando se trata da verdade. O cristão deve estar cheio do Espírito e estar em comunhão com o Senhor. A fim de obter o benefício prático da presença do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E lembremos-nos de que o encher de hoje não servirá para amanhã. Precisamos estar diariamente examinando as Escrituras, Atos 17, 11, diariamente clamando a Deus em oração, Salmos 86, versículo 3. E o ponto aqui agora que, se os irmãos puderem comentar e quiserem, é diariamente tomando nossa cruz e seguindo a Cristo. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Vamos dar uma lida. Na King James. E disse a todos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Esse ponto também, irmãos, ele com o tempo foi muito distorcido, né? Muitos passavam a falar que qualquer problema, né, que você tinha é uma cruz, é a sua cruz, a cruz que você vai ter que carregar. Até um filho, né, quando estava tendo algum problema, as pessoas costumavam falar isso, é a sua cruz, é a cruz que você tem que levar e tal. Sempre reportando algum problema, alguma necessidade, alguma dificuldade na vida. E não é nada disso, né, que aqui está falando. E eu acho que quem explica muito bem isso é o irmão Mário, né? Se não me falha a memória, ele chega a falar da forca, né? Se você estivesse andando por aí com a forca no pescoço, que é uma morte mais conhecida, né, daqui, né, da região,
é a forca, né? A cruz já foi há muito tempo e lá em Roma, né? Então, se você saísse por aí com a forca no pescoço, o que as pessoas iriam falar? Qual seria o testemunho? Essa pessoa está morta, porque ela já está carregando o instrumento de morte. Já está no pescoço com a forca, então ela já está morta. A mesma coisa, acredito, que é aqui também. Né? Se você sair por aí carregando a cruz, e como era no passado, né, a cruz era esse instrumento, né, de morte, principalmente no Império Romano, e você sai com a cruz carregando, todos que olhar e falar, essa pessoa já está morta. Então a questão da cruz é essa, nós estamos mortos já para o mundo. É esse o testemunho cristão. O mundo olha para nós e fala, ó, está indo um morto ali. Realmente, mortos para o mundo e vivos para Deus. Mas ainda, além da cruz, tem a questão de negar a si mesmo. Né? Mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E é justamente você, né, deixar, estar morto para o mundo, para as suas coisas, para os seus desejos, seus pensamentos, a sua vontade. Isso é negar a você mesmo. Tem que ser feita a vontade do Pai, não a vontade do Filho. E ele vai falar também, tome a cada dia a sua cruz. Então, a questão do que o autor colocou aí do livro, né, diariamente. Então, essa cruz ela é tomada diariamente. E a gente vai encontrar lá em Romanos que é para a gente se considerar como mortos, né, para o pecado. Se considerar como mortos. E isso como? Quando? Um dia só, no dia que crê ou não? A cada dia. É um exercício, né, por isso que ele é diário. Mas tem que ficar claro isso na nossa cabeça que carregar a cruz é um testemunho para o mundo de que já estamos mortos para o mundo e é por isso que o mundo não vai nos aceitar. Né? Porque quem quer ter amizade ou contato com um condenado, não um morto, alguém que está levando a cruz? Ninguém quer. Então, por isso que o mundo, na realidade, o próprio mundo já vai te rejeitar. Ele vai se afastar de você porque ele vive de aparência. Ele não vai querer andar com uma pessoa que está andando com a cruz que já está se declarando morta. Tem um outro lugar também, acho que é em Lucas também 14, vai falar alguma coisa da cruz também, Lucas 14. Lucas 14, 26, 27, né? Está muito parecido com isso daí também. Se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui agora falando no caso do discípulo, ele estava falando no geral e aqui agora para o discípulo. E o 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E quando a gente vai lá no 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está falando de renúncia também, como falou lá de renúncia. Aqui também está falando de renúncia. E aqui está bem claro que é tudo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então a gente vê que as coisas do Senhor é bem exclusivo mesmo. Não tem meio termo, não tem mais ou menos ou em cima de uma. Não. É exclusividade. E até o pai, mãe, ele cita aqui pai e mãe, é porque é ainda um amor natural que mesmo corrompido, mas nós ainda temos aqui no mundo, todo ser humano tem, e ele ainda dá mais valor, né? O pai, a mãe, alguns, né? Não todos, mas esse amor natural ainda não foi tão corrompido como foi todas as outras coisas. E ele deixa bem claro, então, sem quem quiser vir, vai aborrecer o pai, vai aborrecer a mãe. Eu acredito que muitos de nós, inclusive, só por conta de ter deixado o sistema e com vontade de fazer a vontade do Senhor, e está buscando aqui na palavra para andar de forma que agrade ao Senhor, com certeza a maioria de nós, ou praticamente todos, já passou por uma situação de aborrecer o pai, a mãe, irmãos, mulher, filhos, amigos. Tenho certeza que isso já aconteceu, né, em alguma medida, com praticamente todos. E é justamente isso que vai acontecer mesmo, porque você está renunciando a você está levando a cruz, né? E vai ser dessa maneira.
Aproveitando aí para lembrar também que um discípulo, né, como o irmão falou aí, um discípulo é alguém que segue e está aprendendo daquele a quem ele está seguindo. Então há uma necessidade dele focar o conhecimento, a sua mente, o seu andar naquele o qual ele está seguindo. Então o Senhor fala aí que se não renunciar, não tem como ser um discípulo. Renunciar a si mesmo, tomar sua cruz, e acontecer também essas coisas na vida da pessoa. Ser rejeitado pelos parentes, amigos, seja quem for, né? Se não for dessa forma, não tem como ser o discípulo do Senhor, que é o nosso mestre, porque o nosso mestre, ele passou por isso tudo. Então aquele que quer ser o discípulo vai se assemelhar muito ao seu mestre. Então há necessidade de deixar as coisas velhas. A nossa mente tem que ser agora conectada à mente do mestre. E dessa forma seremos discípulos, né? Porque vamos estar imitando o mestre e até mesmo passando por situações que o mestre já passou. Então a gente vai ter o conhecimento que o mestre tem. Então, o discípulo é isso, né? E só para lembrar também que aí não fala de salvação, fala de discipulado, que é aprendizado. E seguir confiante, tendo a certeza de quem a gente está seguindo, né? E tomando assim essa, essa vestimenta para nós, com quem nós estamos nos parecendo, pensando e agindo. E de uma forma bem resumida, irmãos, é como ele vai falar no versículo 24, depois lá em Lucas 9, né? Porque qualquer que quiser salvar a vida, perderá, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, de forma bem resumida, a gente não deve ter o amor a essa vida. Principalmente nós que já temos o discernimento, que o Senhor já nos deu a sua verdade. Nós sabemos que o homem falhou, o homem foi anulado, né, quando Cristo morreu na cruz, porque ele é incapaz de se salvar, é impossível para ele se salvar, né, isso já está claro. Então, por que amar essa vida? Mesmo depois que você sabe, descobre isso, que a vida aqui, né, ela está perdida, é uma vida de trevas. Por que continuar amando a vida aqui? Né? Então, é desapegar das coisas passageiras, das coisas terrenas. Cada dia, claro que não é da noite para o dia, tem pessoas que vão ter mais, cristãos que vão ter mais dificuldade, outros que não, isso o Senhor conhece cada um, inclusive o trabalho, o Senhor não para de trabalhar, e Ele é Deus. Então ele tem toda a capacidade de fazer isso, de trabalhar em cada um, né? Mas é importante que aconteça com todos, né? Que desapegue do mundo, né? Dessa vida terrena, da vida passageira. Né? A gente também tem um outro consolo, acho que é Pedro, né? Que vai falar para a gente lançar sobre ele, né? Toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5, se não me falha a memória, 1 Pedro 5 deve ser o versículo 7. Pedro 5, deixa eu ver se é isso mesmo. 7. Aí dá, obrigado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque cuida, né? Porque ele tem cuidado de vós. Então é isso que a gente tem que fazer. É renunciar realmente tudo aqui e lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O tempo todo ele cuida de nós.
Deus nos quer, Ele nos ama, o interesse é todo dele em nós. É Ele que nos salvou, a gente não queria, a gente estava muito, muito distante. Então, Ele é Deus e Ele nos quis, então a gente só tem que confiar, renunciar cada dia mais, fazer esse exercício diário, deixando as coisas terrenas, e começar a pensar nas coisas celestiais. Como é que é lá no céu? Lá no céu não casa, não se dá em casamento, seremos como os anjos. É uma vida totalmente diferente dessa daqui. Ele já deixa alguns pontos para a gente entender que a gente não deve se apegar às coisas terrenas, né? Às tradições dos homens, aquilo que aprendemos no passado, até com os nossos pais. Foram muitas tradições, muita coisa terrena que também aprenderam errado, que nos ensina. E aí a gente ainda continua, mas foi meu pai que me ensinou, foi o meu avô, foi o meu tio, foi o pastor, foi o fulano de tal. Não, não, tem que renunciar a isso, renuncia tudo. Vai para a palavra. O que o Senhor disse? Qual é a vontade de Deus? Pai. Ah, bom, aí essa sim. Essa você deve se apegar, deve abraçar e não deve soltar jamais. Tem um versículo que fala, compre a verdade, se não me falha a memória, que não há venda, acho que em Provérbios. É isso, você tem a verdade agora, não venda essa verdade, não jogue ela de qualquer maneira. Segure a verdade, ande somente na verdade, queira fazer a vontade do Pai e com certeza você vai ver que as coisas passageiras elas vão ficar renunciadas como praticamente no automático. É simplesmente querer fazer a vontade de Deus Pai. Irmão José Nilton aqui levantou a mão. Irmão, quer uma explicação? Deixa eu ver aqui. Explicar, se é possível explicar o contexto de 1 Pedro 5, versículo 7. Isaac já está no assunto aí, o irmão está perguntando o contexto de 1 Pedro 5,7. Já está sendo falado aí. Então, pelo que eu vejo aqui, Pedro vai dando vários conselhos, né? Aos presbíteros, primeiro ele começa, né, que está entre vós, ele vai demonstrar aos presbíteros, falando que é testemunha das aflições de Cristo, participante da glória, que se há de revelar, vai falar sobre apacentar o rebanho, e ele vai falar para não ter domínio, né? Ele começa até, acho que o versículo 3, 4, quando apareceu, eu sou um pastor, em corpo de cura. Aí vem para os jovens, no versículo 5, jovens sede sujeitos aos anciãos, sujeito aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas a graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Aqui está ele, emenda, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui está principalmente falando com os jovens, mas claro que isso é geral, né? Para todo mundo, a gente pode aplicar para todo mundo. Nós também tem pessoas até mais velhas que são mais ansiosas, né, do que os mais novos, né? Fica muito preocupado, muito ansioso com o dia de amanhã, com o que vai fazer. O jovem, principalmente, né, porque ele está iniciando, né, o jovem ele vive uma encruzilhada na realidade. Né? Ele está o tempo todo numa encruzilhada, ele está o tempo todo tendo que tomar decisões. E tomar decisões não é fácil, nem para um adulto, quanto mais para um jovem. Então, jovem, se tiver jovens aí entre nós, lança sobre ele as suas ansiedades, que pode ter certeza que ele cuida de você. Ele é o que mais está preocupado em tomar as decisões. É só você, jovem, deixar Deus tomar as decisões. Não queira você ficar tomando as decisões. Confia nele. Tem outro versículo que vai falar assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, se não me falha a memória, e o mais tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, alguma coisa assim, confia nele, e o mais tudo ele fará. É a mesma coisa, é isso, é lançar os seus
os seus pensamentos, as suas decisões. Vou dar um exemplo, vou trabalhar, não vou trabalhar, vou ser policial, vou ser médico, vou ser juiz, vou ser o quê? Não sei. Um jovem, ele está passando tudo isso na cabeça dele. Vou casar, não vou casar. E se casar, com que idade? Depois que eu estudo, depois que eu paro de estudar? Antes, peço primeiro aos pais, não peço aos pais. Preciso de autorização, não preciso de autorização. Oro primeiro, não, como é que é? Qual é a decisão? Isso tudo fica passando na cabeça do jovem. Pelo menos passou na minha quando eu era. E foi muito difícil. E até hoje eu falo, não sei como tomei decisões. Como elas são difíceis de tomar. Espero que tenha sido no Senhor. Porque são muito, muito difíceis. Não quero estar na pele dos jovens. Mas o jovem que está tendo a verdade, que está sendo alimentado da verdade, vai ficar mais fácil para ele. Para mim não foi, e acredito que para a maioria que não teve a verdade, que foi alimentado ainda de entulho e de muito lixo, foi muito difícil. Se alguma decisão foi acertada, pode ter certeza que foi misericórdia. Muita misericórdia do Senhor. Porque é muito difícil quando você está numa encruzilhada e precisa decidir para que rua você vai escolher, para que lado, se para a direita ou se para a esquerda, para onde, ou para frente, ou volto, ou fico parado. Isso é muito difícil, irmãos. Chegar na encruzilhada. Isso é para todos, mas principalmente para os jovens. Mas aqui Pedro está deixando bem claro, aqui o Senhor, né, através de Pedro, está deixando bem claro, né, para que você lança sobre ele, né, toda a vossa ansiedade, não é isso? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é que ele cuidará, ele tem cuidado de vós. É o tempo todo, é desde antes. O Senhor está cuidando de nós. Não nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Está escrito lá em Efésios. O Senhor está cuidando de nós antes da fundação do mundo, imagine. Então é só confiar, entregar ao Senhor, depender do Senhor em oração diariamente, esperar no Senhor. Não se precipite. Não vá logo, veio no meu coração, eu pensei e vou fazer. Não, espere, tenha cautela, tenha prudência, ore mais, espere no Senhor. Deixa que o Senhor tome a decisão e baseado na sua palavra. Se está na dúvida, vai para a palavra e veja se aquela decisão é no Senhor mesmo. Na palavra você encontra as respostas, pode ter certeza. Se alguém puder ajudar, contribuir ou corrigir, porque eu posso ter errado em alguma palavra. Isaac, eu acho que. Acho não, perdão. Em Tiago 4:13 ajuda, né? Muito sobre nós tomarmos decisões, né? Vou estar lendo aqui. Tiago 4:13. 13, Dal. Ele agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos? Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vista, é a vossa vida. Porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que dever dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete. Até aí, irmão. Nossos planos, nossos projetos, né? Tudo tem que estar diante, né, do Senhor. Na dependência, como o irmão falou aí. É isso que não consegui ler, irmão, direito, porque
eu não deitei o celular e ficou muito pequena a letra, mas espero que os irmãos tenham entendido o que vamos fazer, como o irmão citou, nossos planos, o que queremos, né, para o dia de amanhã. Eu acho que a oração é o primeiro passo. E aí, em Tiago mostra a nossa fragilidade e que devemos estar colocando todos os nossos anseios diante do Senhor primeiro. Então, irmão José, o paralelo lá é que a renúncia é justamente isso. Eu não estou vivendo, eu estou morto. Então não sou eu que tomo decisão. Renunciar é isso. Como o irmão colocou o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Se eu entrego ao Senhor, não sou eu estou morto, eu estou carregando a cruz, eu estou me renunciando. Mas quando o meu caminho é o meu caminho, e eu não estou entregando isso ao Senhor, quando a minha ansiedade é sobre mim, ou eu lanço sobre os homens, eu não estou me renunciando. Eu não estou renunciando o homem. Eu não estou anulando o homem. Continua sendo o homem. Então eu tenho que lançar todas as minhas ansiedades no Senhor, nele, porque ele cuida. Isso é renunciar. E lá o Salmo 37 também complementa isso. Salmo 37, versículo 5, o irmão até colocou no grupo aí, no chat. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Isso é renunciar a você, diariamente. E a gente vai errar, vai ter dia que você vai tomar o seu caminho e não vai entregar ao Senhor. Uma não, vai ser várias. E por várias vezes nós vamos fazer isso. Nós vamos tomar as decisões, vamos nos apressar. É por conta da ansiedade do homem caído, né? A ansiedade do homem caído. E a gente vai ficar o tempo todo ansioso, e principalmente o jovem. E principalmente na hora de tomar decisões. Essa tarefa é muito fácil de falar, mas ela não é fácil de fazer, de cumprir. Por isso que tem que estar em oração, em comunhão, o tempo todo, na palavra, no Senhor, em comunhão com irmãos, para estar ouvindo outros irmãos, porque a gente corre o risco de seguir o nosso caminho. Corremos o risco de não entregar o caminho ao Senhor, corremos o risco de não lançar nossas ansiedades nele, ficar lançando em nós mesmos. Não, eu estudei bastante, eu sou bom, eu vou conseguir aquilo ali, eu faço aquilo outro. Não faço nada. O morto não faz nada. Quem faz é o Senhor. Que vive pela fé, vive em nós. Por isso que vivemos pela fé. Espero ter me feito entender. Se não, outro irmão nos ajude a entender. Endal, pode postar esse Salmo 37 aí, muito importante para nós, o versículo 5. Principalmente para nós agora que né, estamos afastados aí do sistema. E eu sei de muitos irmãos que estão passando por perseguições realmente, no casamento, né, com os pais. Não é fácil essa situação. Quando a gente estava lá, a gente não tinha isso, né? A gente até lia esses versículos, né, falava, mas a gente não passava por essa situação que passamos hoje. Então é muito importante os irmãos ler esses versículos, colocar essa palavra nos seus pensamentos o tempo todo, entendendo que o Senhor está no controle, que nós vamos passar realmente
por muitas dificuldades, principalmente essa da família não é fácil, uma das mais difíceis, com esposa, esposo, pai, mãe, filhos. É muito complicado isso, a gente não vivia isso antes, e agora muitos estão passando por essa experiência, por essa escola nova aí. Então, é muito importante voltar a esses versículos, sempre estar meditando neles, e entender que é no Senhor, é confiar nele, é entregar o caminho a ele, é orar por esses parentes, é com mansidão, mostrando na Bíblia, né, buscando viver em paz com todos. E se não tiver jeito, evita o contato, separa realmente, mas tenta primeiro no Senhor, em oração, em dependência do Senhor, na palavra, com humildade, com mansidão, né? E aí, claro, se não estiver dando certo e estiver entrando em contendas ou coisa do tipo, eu acredito, né, que é melhor se afastar e ficar só em oração mesmo e deixar lá que, se tiver que aquela pessoa entender a verdade, o Senhor vai mostrar essa pessoa, vai revelar para ela. E ainda mais que tem aquela questão de que o profeta de casa, o Senhor acho que falou isso, não me lembro muito bem onde, mas o profeta de casa parece que ele não é bem aceito, né? Ele não é bem visto, né? O profeta parece que não tem honra na sua cidade, alguma coisa assim que o Senhor escreve. Isso é importante a gente saber também, né? Geralmente você vai ser rejeitado pelos da família, né? Tem até um versículo que fala que os inimigos serão os da própria casa, né? Então, talvez você vai ter muito mais problema com a família do que com os externos, com os de dentro, do que com os de fora. Porque, como o Senhor disse, o profeta, né, na sua casa ou na sua terra não tem honra, alguma coisa assim. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí nesse versículo, porque tem muito tempo que eu pensei nele. Esse daí mesmo, Dal. Obrigado. A gente pode passar para outro assunto? Algum irmão quer falar mais alguma coisa aí a respeito? Então vamos passar aqui para esse assunto aqui, né, que é importante também. Esse assunto aqui é muito bom também para a gente ter uma certa compreensão do nosso discernimento nas coisas, como a gente age entre irmãos. Isso aqui é muito importante. O homem carnal e o homem perfeito.
Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo diz: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. E então, em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 13, ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos, bebês. Jonas Sudardo fala assim: em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Embora esses dois termos não sejam encontrados no mesmo versículo, eles parecem ser outro contraste em que Paulo compara o estado e a maturidade dos cristãos. Paulo usa esses dois termos aí, como o irmão colocou aqui bem, para fazer uma comparação do estado, em que estado é que esse irmão está. E também da maturidade, ou nível de conhecimento e prática que ele está. Então existe o homem carnal, esse termo que Paulo usa, e o homem perfeito, que é um homem maduro. Vamos ler de novo aí e vamos passar para mais um ponto que o irmão pode começar a falar de um desses termos aí. É aqui, o homem carnal e o homem perfeito. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 6. Aproveitar para abrir aqui para a gente ver. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Não compartilhei aqui, eu li, mas passar aqui para os irmãos. E então, em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 a 3, ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Embora esses dois termos não sejam encontrados no mesmo versículo, eles parecem ser outro contraste em que Paulo compara o estado e a maturidade dos cristãos. O homem carnal. Carnal significa da carne.
indica um estado de ser governado pela carne e não pelo espírito. Um homem carnal pode até ser um cristão que tem o Espírito de Deus, mas não vive de acordo com o Espírito. Um cristão carnal será atrofiado em seu crescimento espiritual. Esse foi o problema de muitos dos coríntios. Há 3 momentos em que o apóstolo Paulo fala de um menino em situação indesejável. Muitos dos crentes judeus ainda estavam nesse estado porque não haviam abandonado as formas e os rituais da religião terrenal, o judaísmo. Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. Da mesma forma, um crente que se apega a uma questão exterior, formal e religiosa na cristandade, também será prejudicado em seu crescimento. Então, em Efésios 4, Paulo fala de cristãos que permaneciam como meninos ou bebê, na tradução de John Nelson Darby, por não se valerem dos dons dados por Cristo à igreja, a cabeça no céu. Efésios 4, versículo 14. O objetivo desses dons é ajudar os santos a entender a verdade e a andar de acordo com ela. Havia também os coríntios, que eram bebês, por outro motivo. Carnalidade segundo os homens. 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3. É claro que em nenhum dos casos isso é louvável. O único momento em que a infância espiritual é aceitável é quando uma pessoa é jovem na fé, tendo sido salva recentemente. 1 João, capítulo 2, versículos 18 a 27. Deixa aqui, a gente vem lendo depois aqui essas referências, só para os irmãos lerem de novo aí, com paciência e pensarem. Boa noite, irmãos. Você pode ir lá rapidinho para 1 Coríntios 3, versículo 3, para a gente ver quais eram essas carnalidades que o apóstolo Paulo estava falando dos irmãos de Coríntios, por favor. 1 Coríntios 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andas segundo os homens. Deixa eu ler o 4 também. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro,
eu de Apolo, porventura, não sós carnais? Então, ou seja, essa carnalidade que o apóstolo Paulo fala nesse versículo, né? Eram invejas, a inveja que estava acontecendo naquela assembleia, né? Contendas e dissensões entre irmãos. Porque um dizia que era de Paulo, outro era de Apolo, outro dizia que era do Senhor. Então, essas três ações da carne, né? Que precisamos combater nas assembleias e até mesmo em nossas vidas pessoais, né? Inveja, contenda e dissensões. Às vezes o cristão pensa que ser carnal é quando ele está no desejo da carne, de bebida, de prostituição, ou outros pecados moral, e esquece que a inveja, né, que está no nosso coração, e às vezes a gente não consegue, as pessoas não conseguem nem perceber essa carnalidade que está no coração do homem, na mente do homem, mas é uma carnalidade que a gente precisa combater, né, e pedir ao Senhor e ao Espírito Santo, pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos ajude, né, a não termos esse sentimento no nosso coração, inveja de um irmão, inveja de alguém da família, de algum colega, ser uma pessoa que leve contenda, não traga paz naquele ambiente, ter dissensões. Então, essas três carnalidades, né, que o apóstolo Paulo descreveu, que estava acontecendo na Assembleia de Coríntios, são pontos realmente que precisamos nos analisar, né, julgar nós mesmos. É importante a gente estar fazendo esse julgamento. Se nós não temos algum sentimento desse, né, inveja de alguma coisa ou alguma pessoa, contenda, né, não levar contenda no meio de pessoas, da família, no meio de irmãos na assembleia ou em qualquer ambiente que nós estejamos, e também não fazer dissensões, né? Então, é um ponto que nós precisamos nos julgar, né? Julgar nós mesmos. E pedir ao Senhor que nos ajude, que esses sentimentos e essas atitudes não tenham em nossas vidas. Até aqui. Eu vou estar lendo de novo aqui, irmãos, e quem sabe fazendo algum comentário junto e vendo os versículos, né? Vamos voltar. Carnal significa da carne, algo que vem da carne. Tudo que vem da carne é carnal. Indica um estado de ser governado pela carne e não pelo espírito. O homem carnal pode até ser um cristão que tem o Espírito de Deus, mas não vive de acordo com o Espírito. Um cristão carnal será atrofiado em seu crescimento espiritual. Ele não cresce, né, espiritualmente, ele fica realmente sempre naquilo ali. A gente vai ver mais tarde aqui um pouco mais sobre essa questão. Esse foi o problema de muitos dos coríntios. Há 3 momentos em que o apóstolo Paulo fala de um menino em situação indesejável, onde de uma forma assim depreciativa, negativa, fala de menino. No caso, Paulo aqui tem 3 situações que ele fala.
Por que ele fala essa questão assim de menino, né? Pouco antes a gente já viu aqui que um cristão carnal, ele fica atrofiado, ele não cresce. Ele fica sempre pequeno na compreensão dele. Ele não desenvolve compreensão, ele não percebe as coisas. E é isso que Paulo vai falar de alguns momentos aqui, esses 3 momentos em que Paulo fala de um menino em situação indesejável. Isso é depreciativo. Muitos dos crentes judeus ainda estavam nesse estado porque não haviam abandonado as formas e os rituais da religião terrena, o judaísmo. Vamos ler aqui Hebreus 5, dos versículos 11 ao 14. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. De uma forma aqui realmente depreciativa que Paulo está falando. Essa crítica dura aqui aos hebreus, porque eles não cresceram em conhecimento, em compreensão. Eles estavam apegados ainda, como o irmão falou aqui, né? Às formas de rituais e religião terrena ainda. Então, mais uma coisa que a gente deve estar nos julgando a nós mesmos é essa questão. Vou fazer uma aplicação, né, para nós cristãos aqui, nossa época, os que estão entendendo e saindo do sistema. Muitas vezes acontece da gente sair do sistema, mas o sistema não sair de nós. A gente ainda fica com pensamentos, ideias e, vamos dizer assim, conjecturas daquilo que a gente aprendeu lá no sistema. Isso não quer dizer, não estou querendo dizer que tudo que está no sistema é ruim, na palavra de Deus. Existem coisas que são faladas, certas, sim, porque o Espírito Santo está entre os crentes, né? E a palavra de Deus está sendo usada pelo Espírito Santo. Mas a compreensão para crescimento dentro do arraial ou dentro do sistema religioso, não é possível isso. Porque, como a gente viu um pouco antes, um crente carnal é aquele que adere mesmo até a divisões, a disseções e denominações. O sistema que o homem criou são divisões, não é aprovado por Deus. Então, também, isso vai causar uma barreira para esse cristão crescer em conhecimento. É por isso que há necessidade dessa pessoa se apartar do sistema, dessas divisões ou disseções, para então receber o tratamento de Deus na questão de ser um vaso usado para toda boa obra. Daí então ele vai começar a aprender. E tem mais ainda. Sai do sistema, mas ainda está com a mente no sistema, isso é uma barreira para o nosso entendimento. Muitas vezes a gente nem vai estar percebendo isso. Muitas vezes nem vai estar percebendo. Porque a nossa compreensão é pelo Espírito de Deus, não é pela nossa capacidade intelectual. E por a gente usar a capacidade intelectual, a gente às vezes fica sem conseguir compreender muito bem as coisas, não cresce nisso,
e também não percebe que ainda está usando muito das práticas e ainda está com pensamentos ainda lá do arraial, e isso está atrapalhando muito. Então, a gente deve realmente se esvaziar totalmente. Saiu do sistema é sair para longe e esquecer totalmente até as ideias. E começar, vamos dizer assim, do zero. Que isso é muito importante, começar do zero. Agora eu entendo que eu não sei nada. Agora eu entendo que eu não sei nada. E a partir de agora, vou começar a ouvir, até que o Senhor abra minha boca. É sempre assim, dessa forma. Então, aqui os hebreus, eles estavam apegados ainda aos rituais, às formas rituais da religião terrena. Fazendo aplicação para nós aqui, a gente deve se julgar onde é que está o nosso coração, o nosso pensamento ainda. Será que ainda estou pensando lá no sistema? Será que eu estou usando de linguagem do sistema? Será que eu estou usando de certos pensamentos, algumas coisas, que o sistema, né? Será que eu estou assim, porque lá fazia dessa forma, eu achava que era certo, eu acho que aqui também poderia fazer. Mas eu aprendi lá que é assim, tal e tal. Tudo bem, se aprendeu lá determinada coisa, a gente deve trazer a luz da palavra de Deus. Porque é um grande impedimento para nós. Vou continuar aqui. Da mesma forma, um crente que se apega a uma questão exterior, formal e religiosa na cristandade, também será prejudicado em seu crescimento. Então, em Efésios 4, Paulo fala de cristãos que permaneciam como meninos, bebês, por não se valerem dos dons dado por Cristo à igreja, a cabeça no céu. Efésios 4, 14. Vamos ler aqui. Para que não sejamos... Peraí, deixa eu compartilhar, irmãos. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Ele usa aqui de novo, para que não sejamos mais meninos. E completa, né? Inconstantes. Não tem uma parada, não tem uma consistência, né? É volúvel. Por que Paulo está falando disso aqui? O irmão vem descrevendo. O objetivo desses dons é ajudar os santos a entender a verdade e a andar de acordo com ela. Então, se eles não estavam dando crédito aos dons, estavam se voltando para si, para os seus interesses, então os dons estavam ficando de lado. Em Efésios está falando justamente isso, que Cristo, subindo ao alto, deu dons aos homens para a edificação do corpo. Se a gente negligencia isso, a gente vai se voltar para a parte carnal. Havia também os coríntios que eram bebês, por outro motivo. Desceu mais ainda, né? Carnalidade segundo os homens. O irmão já leu isso aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. É claro que em nenhum dos casos isso é louvável. O único momento em que a infância espiritual é aceitável é quando uma pessoa é jovem na fé, tendo sido salva recentemente.
1 João, capítulo 2, versículos 18 a 27. É bem grande, né? Mas vamos ler lá. 1 João. Aqui sim está sendo algo aceitável, aqui não é depreciativo. Aqui é de uma forma carinhosa, como o João está usando aqui. Filhinhos. É já a última hora, e como ouviste, que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega ao Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa ao Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Permanecereis. Deixa eu ver até aqui onde ele foi mesmo. Até o 27. Boa noite, irmãos. Tá me ouvindo bem aí? Excelente voz. Ah, tá. E olha que eu tô sem o fone, viu? Irmãos, isso me lembrou até uma passagem também de 1 Coríntios 14, quando fala sede meninos na malícia e adultos. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Esse versículo aqui fica claro para nós, irmãos, essa aplicação, né? Quando se é utilizado a palavra menino, criança, e a gente viu lá no texto do Bruce, que pode sim, numa passagem, ter o termo criança, menino, mas às vezes pode ser uma aplicação totalmente inversa de uma outra passagem, onde também tem esse termo. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele pegou uma criança e disse, né, que quem não se converter for que nem uma criança, não entrará no reino dos céus. E também tem uma outra passagem que me lembra, que é o 1 Pedro 2, 2. Coloca lá, Dal, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 1 ali. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado,
para que por ele vá crescendo. Então, aqui a gente vê uma outra aplicação que tem a ver com o leite, né, que nós vimos ali em Hebreus, e também a palavra menina aqui. Mas dá para perceber que o contexto é da questão de nós estarmos apegados, né, ao Senhor, à sua palavra, como crianças necessitando do leite. De uma criancinha precisando do leite, que é o único alimento que faz ele conseguir sobreviver e ter os nutrientes necessários para o seu crescimento. Então, isso aqui, essa aplicação, é para todos nós, logicamente, né, seguindo essa figura. Mas aí, quando é utilizado para a Assembleia de Corinto, a gente viu que o apóstolo Paulo, ele utiliza porque eles estavam sendo meninos, não na questão de dependência do Senhor, né, e daquela figura do filho sempre necessitando e estando dependente do pai. Mas estava totalmente ao contrário, né? A Assembleia em Corinto estava, de um modo geral, soberbos, né? Inchados, achando que não precisava de uma dependência com Deus. Tanto que o apóstolo Paulo até fala numa passagem, né? Sem nós reinais. Ou seja, vocês já estão se reinando, não precisa de nós. E isso era um motivo de orgulho. Então, eles não estavam sendo meninos, no caso, na malícia, né? Estavam sendo meninos no sentido de estarem imaturos sobre o conhecimento de Deus. E é interessante também que esse termo, homem carnal, eu percebo uma certa semelhança com o último assunto que a gente viu no começo da reunião, sobre as considerações práticas, que fala sobre o homem espiritual. E a gente viu lá aqueles 3 termos, né, que diz do que depende para a gente viver, né, espiritualmente para Deus, que é seguir ao Senhor Jesus, né, carregar a sua cruz, que já foi comentado aqui essa definição, a questão da dependência de ler a palavra de Deus todos os dias e também orar todos os dias. Então, tendo essas 3 coisas principais nesse relacionamento que temos com o pai e com o filho, que a gente pode deixar, né, a nossa carne de lado, não deixar ela reinar em nossa vida, para que nós possamos crescer, né, e sermos adultos no entendimento. Porque não é o desejo de Deus que nós sejamos meninos, no sentido de não ser maduro, de não avançar no entendimento. Mas também a gente deve entender, que esse crescimento não está falando de uma maneira intelectual, mas é de uma maneira crescer espiritualmente. E isso só se tem com dependência com Deus, né? Com o Pai, com o Filho, por meio do Espírito Santo, lendo a palavra todo dia, orando todo dia, né? E tudo também em amor. Nós somos edificados em amor. Porque até em 1 Coríntios 2 fala que a ciência incha, né? Mas o amor... Aí eu não me lembro agora como é que termina, deixa eu ver aqui. Mas o amor edifica. Edifica. Isso. Alternativa A. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Se puder botar ali, Dal, por favor. Isso. Ele vai começar a falar das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, irmãos, quando se fala dessa questão de sermos adultos no entendimento, a gente tem que medir bem essa situação, porque não está falando apenas de poder conhecer toda a palavra, ou de conhecer as coisas tecnicamente falando, né? De você saber lembrar das passagens, ou saber dos contextos, ou das definições. Não é simplesmente isso. Porque, às vezes, um irmão, ele pode ter todo esse conhecimento, mas, mesmo assim, ser menino na maturidade espiritual. Que talvez ele possa estar inchado, né, como estava na Assembleia de Corinto. Então, esse crescer no entendimento vale tanto para o irmão que, no sentido intelectual, talvez pratique menos do que outro irmão, mas não é esse o foco quando se fala de que devemos ter essa maturidade de crescimento para sermos adultos no entendimento.
é realmente na edificação em amor, conhecendo mais do Senhor Jesus e a sua palavra e crescendo nessa base. Não estamos falando aqui unicamente da base intelectual. É importante demais separar essas duas coisas, né? Porque todos nós, irmãos, podemos ser perfeitos no Senhor, que inclusive é o próximo assunto, né? Que talvez vai ser na próxima reunião, se o Senhor permitir, a gente vai ver do que é que significa um cristão perfeito, né? Que é totalmente o inverso do cristão carnal. Mas já podemos descansar nisso, que nós podemos muito bem sermos perfeitos no sentido de crescimento nas coisas do Senhor e nesse relacionamento. Ok, irmãos. Então, nosso horário chegou. E como estão as irmãs aí? Conseguiram entender essa questão do que é o homem carnal? Se falando de cristão, né? Até lembrar isso aí, que as pessoas confundem, os cristãos confundem achando que uma pessoa carnal é um incrédulo. Na palavra de Deus, aqui está falando de homem carnal. Quando fala de carnal aqui nesse momento aqui em Coríntios, não está falando de um incrédulo, está falando de um crente, de um cristão carnal. Então algumas pessoas confundem isso aí. Está se falando no rol dos cristãos e ainda aquele que tem o Espírito Santo. Cristãos verdadeiros, mas só que está agindo na carne. Não está andando no Espírito e age na carne. Então quando fala em Coríntios, sois carnais, alguns querem colocar isso como se fossem pessoas incrédulas. Não, sois carnais está falando de cristãos realmente, na congregação de cristãos que age com a carne, né? Com o lado carnal. As irmãs, como é que tá? As irmãs estão entendendo bem essa questão aí? Quer que volte na próxima vez? Faça um resumo mais aqui. Nosso horário chegou, mas é importante a gente perceber um pouco, né? Como é que estão aí? Estão entendendo bem, né? E também os irmãos, né? Tem aqui outros irmãos também, se algum irmão Fabrício, Fábio, sei lá, qualquer outro irmão aí que talvez não tenha percebido muito bem. Mas é na simplicidade mesmo, viu, irmãos, que a gente aprende e na dependência do Senhor. Então, maravilhoso, irmão. Dá. Oi? Pode falar, é Jefferson. Olá, Jefferson, ia falar alguma coisa? Deve ter dado algum problema lá. Pois bem, irmãos, então vamos encerrar aqui.